O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva e o líder chinês Xi Jinping conversam hoje por telefone. O que vem aí da ligação tá no site do Ministério das Relações Exteriores da China. A gente tem aqui o pronunciamento. Tá aí, então a gente pode colocar em tela cheia. Xi Jinping tem um telefonema com o presidente brasileiro Lula da Silva. Coisa que passa pelo seguinte no press release, na declaração oficial que vem do Ministério das Relações Exteriores. Uma nota protocolar que pontua o seguinte: Xi apontou que as relações entre Brasil e China estão no melhor da história, com um bom início e um forte momento na construção de uma comunidade com um futuro compartilhado e estratégias de desenvolvimento aliados com o Brasil, alinhados com o Brasil. A China está preparada para trabalhar com o Brasil para tomar oportunidades, fortalecer a coordenação e entregar resultados benéficos. Eu estou aqui com a Manu. A Manu é nossa editora de China no Epoch Times. Uma boa tarde para você, Manu. Obrigado por nos atender. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos também. Bom, a gente vai repercutir o telefonema e depois a gente ainda tem o seguinte para falar. Eu posso colocar aqui na tela. A gente tem o Global Times, mídia estatal chinesa, repercutindo isso aí, e depois acordo firmado entre o Brasil e a China e outro com o Brasil e a Rússia. Vamos começar então desdobrando esse cenário. Primeiro, as tuas impressões gerais sobre um dia muito movimentado nas relações, podia falar bilaterais, mas até trilaterais, quando a gente fala também de Rússia. Os dois acordos que são assinados, a matéria de um oficial brasileiro na revista Político, que a gente cobriu no segmento anterior, e um telefonema entre Xi Jinping e Lula da Silva. Qual a coisa inicial que te chama a atenção num dia tão movimentado? Perfeito, Marcos. Bom, eu acho que além do conteúdo, obviamente, que enfatiza realmente o quão próximo o Brasil está ficando cada vez mais, tanto de Rússia quanto de China. Por exemplo, eles falam tanto de aumentar a colaboração no setor de infraestrutura, como, por exemplo, nesses acordos que foram assinados tanto com a China quanto com a Rússia, eles falam sobre aumentar a cooperação no setor econômico e financeiro. E a ideia realmente seria criar alguns sistemas, alguns mecanismos básicos para que os diálogos nesses setores aconteçam de maneira mais frequente. Então, a ideia é realmente reforçar. E aí, claro, a gente traz todas as questões que já têm vindo à tona, como, por exemplo, ideias que têm surgido, principalmente do BRICS, da criação de uma outra moeda que seria para competir com os Estados Unidos. Claro, isso não foi falado, eu só estou trazendo isso que talvez possam haver discussões sobre isso, ou mesmo, por exemplo, utilização de plataformas que não façam utilização do SWIFT, onde a gente precisa da transação do dólar no meio do uso do dólar no meio das transações, e que são coisas justamente que têm gerado bastante atrito do Brasil com os Estados Unidos e também China, Rússia e até mesmo Índia com os Estados Unidos. Então é interessante o momento em que tudo isso acontece. Mas além dessa questão de como isso reforça o alinhamento do Brasil com China e com Rússia, é interessante a gente entender realmente o momento onde tudo isso está acontecendo, porque nos últimos dias aconteceram várias articulações que aproximaram os membros do BRICS, principalmente China, Rússia, Índia, Brasil. Puxa, são esses quatro, perdão. E isso a gente viu, acompanhou através de vários telefonemas que foram feitos entre os líderes desses países. Por exemplo, na semana passada, assim que essas tarifas foram anunciadas, né, do governo americano em cima do Brasil, esses 50% de tarifas, primeiramente a gente teve uma ligação entre Celso Amorim, que é o conselheiro especial do governo para relações internacionais do governo brasileiro, e o Wang Yi, que é o ministro das relações exteriores. No dia seguinte, teve um telefonema entre o Lula e Narendra Modi, que é o primeiro-ministro da Índia, onde eles discutiram justamente a questão das tarifas, porque nesse dia a Índia também descobriu que eles tinham recebido 50% de tarifas de Donald Trump. Além disso, sábado, o Lula fez uma ligação para Vladimir Putin, eles chegaram a conversar, na verdade foi Putin que fez a ligação para Lula. Além disso, Putin também fez ligações tanto para o líder chinês, como também para o Narendra Modi da Índia, justamente para conversar sobre essa questão da reunião que ele vai ter com o Donald Trump para falar sobre a guerra na Ucrânia. E agora, justamente nessa semana, a gente tem essa ligação entre Lula e Xi Jinping. E vale destacar o momento dessa ligação entre os dois, porque eles não colocaram, eles só disseram que eles realmente chegaram a discutir sobre de acordo com uma reportagem publicada pelo Global Times, que é justamente uma mídia ligada ao People's Daily, que é o principal porta-voz do Partido Comunista Chinês, e eles disseram que eles discutiram as relações entre Brasil e Estados Unidos. E eu acredito que isso possa vir, eles devem provavelmente ter discutido a questão do pedido dos Estados Unidos para que a China aumente em 4 vezes a importação de soja. Isso faz parte das negociações que os Estados Unidos está fazendo atualmente com a China, como você mesmo já disse para o público no começo do episódio, eles agora adiaram para
mais 90 dias, né, para eles conseguirem chegar em um acordo realmente nessa questão das tarifas. E por que isso implica o Brasil? Porque atualmente o Brasil é o principal exportador de soja para a China. Por exemplo, no ano passado, 71% das importações que a China fez foi justamente do Brasil. E nos últimos tempos, a China tem diminuído a importação da soja americana, justamente por conta dos atritos entre os dois países. O regime chinês é muito dependente da importação de alimentos, não somente de soja. Então, realmente, a gente tem visto uma mudança estratégica nas pessoas, nos países que vão fornecer esses alimentos para o regime chinês, justamente por conta deste conflito. Então, uma das ideias é que talvez eles tenham discutido essa questão da China aumentar a compra de soja dos Estados Unidos, porque isso poderia implicar o caso do Brasil, de talvez de alguma maneira eles comprarem menos soja do Brasil em detrimento de fazerem um acordo com os Estados Unidos. Interessante, eu queria navegar um ângulo contigo, que é o seguinte: desde a invasão russa à Ucrânia em 2022, é um movimento no qual a Rússia, principalmente a Rússia e a China, mais e mais têm utilizado o BRICS como um fórum para dar uma ideia de legitimidade internacional, conforme eles se isolaram mais e mais do sistema internacional. E a posição brasileira no BRICS tradicionalmente era de que é um fórum comercial, um fórum que não tem tanto a ver com questões militares ou geopolíticas. A percepção americana parou de ser essa já no governo Biden, com a invasão russa à Ucrânia e a forma como o BRICS estava sendo utilizado pela Rússia. Depois, conforme a China também começou a sofrer retaliações mais duras e começou a se fiar no BRICS para algum tipo de legitimidade. Trump mesmo retrata os BRICS como um bloco anti-americano. Agora, nesse contexto estratégico, onde parece haver uma reconfiguração das relações globais, um momento onde também Rússia e China relatadamente se tornam mais autoritários, com perseguição a cristãos, testemunhas de Jeová, a escalada de repressão na Rússia a minorias que já eram perseguidas na China, como Falun Gong, vem num contexto onde parece haver uma polarização ou uma definição de posição, uma marcada de posição global. Todo esse pretexto para também trazer à tona o seguinte: a gente pode colocar na tela algumas das questões que eu queria discutir. O que a gente tem aqui são 2 memorandos de entendimento quando a gente fala de Rússia e China. Então, esse é um dos que vem, então, quanto à Rússia, hoje mais cedo. Vou ler diretamente daqui e a gente pode repercutir juntos. Então, quando se fala de Rússia, se fala sobre definição de perspectivas de políticas macroeconômicas no contexto nacional, regional e global, desafios econômicos e agendas de reformas, cooperação tributária, financiamento de projetos de infraestrutura, explorar oportunidades para melhorar a cooperação bilateral, fortalecer a cooperação financeira multilateral no contexto do BRICS, do G20 e das instituições financeiras internacionais e outras áreas de interesse mútuo. Isso é que vem, então, quando a gente fala do acordo com a Rússia. Mas se a gente falava sobre a questão do dólar ser especialmente preocupante nesse debate, aí está um diálogo sobre cooperação financeira que pode aludir a alguma coisa nesse sentido. Mas depois, indo mais além, a gente tem aqui o que vem em relação à China. E esse agora é o outro acordo quando a gente fala em questão do Ministério da Fazenda e da China. Então traz à tona o seguinte: esse traz até um tom mais carregado. As partes concordam em promover e fomentar uma parceria estratégica abrangente de longo prazo e substancial no setor financeiro, com vistas a fortalecer, aprofundar e elevar a relação econômica e financeira bilateral sino-brasileira a um nível estratégico. As partes concordam em participar ativamente de visitas mútuas e amplas trocas de pontos de vista sobre questões financeiras bilaterais, regionais e globais, com o objetivo de assegurar um nível mais elevado de entendimento comum e integração. Esses são 2 dos pontos. Depois, pedindo que a nossa curadoria pegasse também outro dos pontos que está aqui no tratado. Agora, falando então sobre governança econômica global, as partes enfatizam a importância do avanço da reforma da governança econômica global no atual contexto internacional como meio de apoiar o desenvolvimento sustentável, reafirmam seu compromisso em fortalecer a voz e a participação dos mercados emergentes e países em desenvolvimento. Depois, fortalecerão a coordenação de políticas macroeconômicas e cooperação financeira prática nos BRICS. Toda hora, BRICS, 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 finanças, finanças, finanças. Uma coisa que passa a aludir diretamente, se não foi citado diretamente no press release, no release para a imprensa da fala do Lula com o Xi, agora é citado em acordos. O que dá uma dimensão de o Brasil se polarizando, se radicalizando junto aos membros mais autoritários do BRICS, na minha percepção. É precisa essa leitura, você acredita? E como você navega esse cenário? Perfeito, Marcos. Bom, eu acredito que isso realmente
Esse é um momento onde realmente o Brasil está sendo forçado, o Brasil que sempre foi um país historicamente neutro, geralmente o Brasil não é um país de tomar lados. No entanto, neste momento, o BRICS realmente tem tomado cada vez mais um tom político e um forte tom anti-ocidental, justamente porque atualmente vários desses países estão tendo atritos não somente com os Estados Unidos, mas com outros países, até mesmo europeus. A gente tem visto, por exemplo, um crescente atrito entre a China e os países da Europa. Então, mesmo agora eles estavam tentando chegar em alguns acordos, no entanto, os atritos entre esses países andam aumentando. Então, pelos conflitos que vários desses países, seja Irã, seja a Rússia, seja até mesmo o Brasil agora, está tendo com outros países ocidentais, tudo isso acaba configurando e trazendo o BRICS realmente por um lado, para uma postura mais ocidental. Algo que, por exemplo, a gente via antigamente no Fórum de Xangai, no Fórum de Cooperação de Xangai, que é outro bloco econômico que é liderado principalmente por China e por Rússia. Claro, é um bloco eurasiano, o Brasil não faz parte deste bloco, mas historicamente este era um bloco muito conhecido por ser liderado por China e Rússia e por ser anti-ocidental. E o BRICS, na verdade, não era um bloco considerado tão ocidental, anti-ocidental, ele era considerado mais um bloco que unia países que estavam em desenvolvimento, mas nos últimos tempos, realmente, ele acabou tomando esse tom justamente por conta dos atritos entre os países que estão dentro do BRICS e os Estados Unidos. E vale destacar que o relatório final que a gente teve dessa cúpula do BRICS aqui no Brasil, eles deram várias pontadas que realmente acabaram consolidando o BRICS ainda mais como uma potência anti-ocidental, como, por exemplo, fazendo várias críticas a algumas decisões que estão sendo tomadas pelos Estados Unidos. Eles não chegaram a citar realmente que eram os Estados Unidos, mas era muito claro que realmente se tratava do governo americano. Então, tudo isso anda posicionando mais, e é interessante a gente destacar, porque realmente cada vez mais isso torna o Brasil mais dependente desses países. Conforme o Brasil recorre cada vez mais à China como uma opção para os Estados Unidos para tentar desviar de tudo isso que está sendo as tarifas que estão sendo impostas pelos Estados Unidos, aumenta a dependência do Brasil, que atualmente já é muito dependente da China. E é interessante porque neste momento, talvez o governo brasileiro pudesse realmente tentar diversificar as exportações e as parcerias do Brasil com outros países. Tudo bem se, por exemplo, o governo entende que está tendo dificuldades em lidar com os Estados Unidos, ou mesmo que eles precisam diversificar por conta dessas tarifas que estão sendo impostas, só que em vez deles procurarem, tá, então com que países a gente pode aumentar a colaboração? Talvez países até mesmo do Mercosul poderiam tentar aumentar a colaboração com eles, ou outros países. No entanto, não, eles escolheram justamente aumentar a colaboração com o regime chinês, tornando nós cada vez mais dependentes. Um ângulo interessante sobre isso para a gente explorar também é que, bom, houve essa opção pelo regime chinês, mas de certa forma só dá para diversificar a pauta até certo tamanho sem recorrer ao Partido Comunista Chinês, no sentido de que é a outra economia que tem esse poder de absorção, que tem um mercado grande o suficiente, uma economia grande o suficiente, na ordem aí das dezenas de trilhões, para absorver muito disso. Mas é uma situação onde o regime chinês vem, de certa forma, para usar um termo coloquial, para levar preço de banana, porque sem a alternativa dos Estados Unidos e sem uma capacidade ampla de diversificação de mercado, até carregado por uma pauta muito ideológica, não é segredo que o Celso Amorim e muitos dos membros do atual governo que foram comunistas radicais de vida toda, né, entre eles, Celso Amorim, etc., tem uma predileção pela China. Então, é uma coisa que passa tanto pelo viés ideológico quanto por essa questão de ser o único mercado que pode absorver isso. Mas expandindo até nessa perspectiva, eu acho que existe um ângulo interessante aí quando a gente fala do seguinte: a possibilidade parece ser de um BRICS que, até fazendo um eco com o século passado, me lembra o seguinte: teve o movimento dos países não alinhados, né? A liderança dos países não alinhados chegou a ser Fidel Castro, do Partido Comunista Cubano, que mostra que não tinha nada de não alinhado. Era um bloco neutro que favorecia em tudo a União Soviética. Com a invasão à Ucrânia, me parece que o BRICS tomou essa guinada, e o Brasil, que tem todo interesse em manter o rótulo de neutro, mas que tem, até por vontade do próprio Celso Amorim, historicamente, essa ideia terceiro-mundista, sul-global e por aí vai, está tomando esse trem. Para a gente tentar se aprofundar nisso, quando a gente fala a respeito do assunto, que projeção fica? Porque se não há um recuo agora, quando a gente fala de Estados Unidos, de tarifas, se não há um recuo do governo brasileiro em termos de judiciário, etc., parece que o impasse se mantendo, o Brasil segue nessa direção, e é o interesse ideológico desse governo que siga nessa direção. Sim, Marcos, eu acho que, na verdade, a
digamos, não ter um esforço maior do governo brasileiro para tentar negociar isso com os Estados Unidos coloca a gente numa posição bem fraca, na verdade. Porque, por exemplo, um dos pedidos, uma das coisas que Lula tinha falado muito na semana passada, era sobre tentar criar um acordo em conjunto do BRICS para eles tentarem forçar algum tipo de acordo com os Estados Unidos. A gente já viu que isso não vai acontecer. Cada país está tentando realmente fechar o seu acordo, tanto que até agora a China não fechou um acordo com os Estados Unidos. Eles realmente estão tentando chegar em um acordo, até porque para o próprio regime chinês, eles não querem deixar de ter um acordo com os Estados Unidos, até porque os Estados Unidos são o principal comprador do regime chinês. Eles não têm para onde escoar esses outros produtos a não ser os Estados Unidos. É um volume muito grande de compras. Então, isso coloca a China numa posição onde eles vão ter que negociar com os Estados Unidos. A gente viu a Índia, mesmo, por exemplo, agora eles receberam 50% de tarifas, mas, no entanto, durante todo esse processo, o governo indiano estava, sim, tentando negociar com os Estados Unidos. Inclusive, eles chegaram a fechar alguns acordos antes desses 50% de tarifas. Eu só estou falando isso porque me parece que se o governo brasileiro continuar nesses passos de dificultar, tentar talvez não ceder em alguns pontos para essa negociação com os Estados Unidos, pode colocar a gente numa posição complicada, porque até os outros países do BRICS aos quais o Brasil está recorrendo, ainda eles estão realmente fechando acordos com o governo americano. Então, aonde a gente ficaria? E até vale destacar que, inclusive hoje, a ministra Simone Tebet, ela chegou a realmente falar que talvez o governo brasileiro devesse tentar algum tipo de acordos de minerais de terras raras com os Estados Unidos, porque seria onde a gente tem vantagem. O Brasil atualmente possui as segundas maiores reservas do mundo de minerais de terras raras e o governo americano está justamente tentando diversificar essas reservas, então poderia ser um passo importante para o Brasil para, de alguma forma, tentar resolver isso. Sim, até porque no processamento de terras raras, esse é um debate interessante, porque o processamento de terras raras atualmente ocorre mundialmente quase que todo na China. Então é uma situação na qual, quando a gente fala dessas reservas, bem, o processamento atualmente, a diversidade, não só para o Brasil, mas para países pelo mundo, de fornecedores para processamento, para trabalhar com esse recurso, é muito escassa. Né? A China... 90% do 90%. processamento é feito na China e boa parte também, se não me engano, 60% da extração é feita na China. Detém 44% das reservas, mas uma parte ainda maior do mercado quando a gente fala de extração e processamento. Agora, isso tudo pontua também a questão do desfecho que passa pelo político, pelo judiciário, coisas delicadíssimas aí. Eu resgato aqui a matéria que a gente estava repercutindo agora há pouco, onde um oficial brasileiro falou com a revista Political nos Estados Unidos. Eles criaram esse impasse. Lula e Trump em um standstill seria como um impasse de fato, uma trinca aí, sem saber como sair das tarifas. E ali um oficial brasileiro fala que a questão da censura quanto às Big Tech, da liberdade de expressão, da regulação das redes, terras raras, tudo isso está em discussão, mas que um julgamento que envolva a questão de 8 de janeiro, Moraes, ou o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro não está sob discussão. Agora, a gente aguarda para ver o que vai acontecer. Trump disse que está aberto um telefonema de Lula, Lula disse que não vai fazer o telefonema. Haddad ia falar amanhã com o Scott Bessent, secretário do Tesouro, reunião foi cancelada, a gente cobriu aqui ontem no Epoch Times. Eduardo e Paulo Figueiredo, o deputado licenciado e jornalista exilado Paulo Figueiredo devem se reunir amanhã com a Casa Branca, quarta e quinta, tá para ter conversas com eles e não há meio que um desfecho claro, porque parece que ou o governo brasileiro parte para negociar numa coisa que passa pelo político, passa pela questão do poder judiciário, ou nada feito, é o que diz aqui esse oficial, a revista Political. Se o impasse se mantém, que a gente estava falando agora, municiado disso, é uma situação que foi, né? Foi para um alinhamento completo com China, com Rússia, como a gente tem visto nesses acordos. Se não já tiver ido, eu acho que a gente já falou sobre isso. Outra coisa que eu pontuo é, no contexto em que Putin está se encontrando na sexta-feira com Trump, isso acrescenta para essa tensão na sua leitura? Marcos, acredito que sim, esse é um momento bem delicado e, na verdade, durante esses telefonemas que aconteceram, o Brasil chegou a discutir sobre essa questão da guerra na Ucrânia, até mesmo nesse telefonema que teve com Lula e Xi Jinping, eles chegaram a discutir sobre a guerra na Ucrânia e coloca mais peso no Brasil justamente por conta dessas tarifas secundárias que o governo americano estaria já aplicando a princípio na Índia, porque esses 50% de tarifas que foram aplicados na Índia, além do déficit comercial que os Estados Unidos têm com o país, foram justamente por conta da Índia ser o segundo maior comprador de petróleo russo. E vale
lembrar que no ano passado o Brasil foi o segundo maior comprador de diesel russo e já foi citado pelos congressistas americanos, justamente, inclusive pelo líder da OTAN, que o Brasil poderia ser um dos países que receberiam maiores tarifas por comprar o petróleo russo e, segundo eles, estará ajudando a Rússia a seguir com essa guerra contra a Ucrânia. E vale até, eu gostaria até de acrescentar, é interessante a gente entender realmente que recado essas escolhas que estão sendo feitas pelo governo brasileiro nos últimos dias enviam para os Estados Unidos. Será que é de um país que quer realmente negociar? Porque a gente teve várias articulações e ligações entre membros do BRICS. Além disso, nós tivemos essa semana o avião que veio, o avião russo, que era sancionado, que recebeu sanções do governo americano, que pousou justamente em Brasília. Agora ele vai só decolar na quarta-feira. Até agora eles não têm certeza realmente quais tipos de cargas esse avião continha ou não, mas esse avião ele recebeu essas sanções dos Estados Unidos porque no passado, em 2023, ele teria levado cargas para a Venezuela. E algumas fontes dizem, inclusive, que talvez dentro dessas cargas eles tivessem armamentos. Então a ideia seria que a Rússia estaria ajudando a armar realmente o regime de Nicolás Maduro e por isso essa empresa de aviação recebeu essas sanções americanas. Então é interessante e coloca o Brasil numa situação bem delicada. Bom, só estou tentando apurar aqui, parece que está tendo coisa de última hora. Peço um instante. Perfeito. Eu até, Marcos, enquanto você, não, por favor. se eu puder acrescentar até uma questão, porque tem algo que me chama bastante atenção durante toda essa discussão que tem acontecido. Muitas pessoas têm tomado o lado dos Estados Unidos ou o lado da China. E um detalhe interessante da gente colocar é porque um dos argumentos principais é que os Estados Unidos estão se metendo em questões de outros países. Claro, não vamos entrar nessa discussão, mas um detalhe interessante e que é trazido como argumento por algumas pessoas é que o regime chinês seria um regime que não se intrometeria dentro dos assuntos internos de outros países, por isso seria bom negociar com a China. Mas a verdade é que o regime chinês tem um histórico muito amplo, não somente de interferir nas relações internacionais, nas relações internas dos países, como até mesmo incitar os seus aliados próximos a violar direitos humanos dentro do país. E a gente viu isso acontecendo com a Rússia e com outros países. Por exemplo, no ano passado, 2 semanas antes de Xi Jinping visitar a Rússia, o regime russo prendeu vários praticantes de Falun Gong, que é uma disciplina espiritual chinesa que é perseguida dentro da China. Agora, inclusive, no mês passado, uma dessas praticantes de Falun Gong ela acabou sendo sentenciada a 4 anos de prisão. Mas isso, claro, é só um dos exemplos. Isso acontece bastante este ano. Um dos casos que chamou bastante atenção foi a questão da Tailândia, porque eles tinham 40 muçulmanos que estavam refugiados lá. Várias pessoas que acabam fugindo da China primeiro vão para outros países asiáticos antes de pedir asilo em outros países europeus ou dos Estados Unidos. E esses muçulmanos, eles estavam lá aguardando, porque eles já tinham pedido asilo em outros países. No entanto, o governo da Tailândia estava bloqueando realmente que essas pessoas conseguissem asilo em outros lugares por pressão do Partido Comunista Chinês. E depois eles decidiram este ano que eles iriam deportar todas essas pessoas de volta para a China. Isso sob várias alegações de que essas pessoas sofreriam todo tipo de tortura voltando para lá, porque são um dos grupos étnicos que são perseguidos na China. E inclusive muitas pessoas, vários países, tanto europeus quanto os Estados Unidos, chegaram a realmente reprovar essa decisão do governo tailandês, e eles disseram na época que nenhum país queria aceitar essas pessoas que foram enviadas de volta para a China, por isso eles tiveram que enviar, mais vários outros países, líderes de outros países, principalmente europeus, depois vieram e disseram que não, a gente tinha aceitado já essas pessoas, vocês poderiam ter mandado essas pessoas, esses refugiados religiosos para os nossos países, mas eles não quiseram justamente por pressão do regime chinês. Então só estou trazendo isso para a gente entender que tipo de interferência poderia ter a China cada vez mais influenciando, com uma influência e presença cada vez maior aqui no Brasil. Isso é um negócio interessantíssimo, até quando se fala disso sobre a questão de imperialismo e soberania. Ora, os países que têm a capacidade de resistir a investidas de países estrangeiros, qualquer um que seja, são aqueles que vão ter uma indústria forte, que vão ter meios também de exercer força. Não à toa, muitos países desenvolvem armas nucleares, ampliam a capacidade das suas forças armadas e da sua capacidade de produção de recursos internamente. Então é um debate que muitas vezes faltam alguns componentes para discutir aqui no Brasil. Primeiro, a questão da crise institucional quando se discute soberania, porque se a Constituição, né, como o Políbio, os gregos falavam, a politeia, a forma como as coisas funcionam no país, pressupõe que o poder emana do povo,
e há decisões, como a gente falou anteriormente, a questão do IOF, nem entrando em 8 de janeiro, questões divisivas que passam aí por questão partidária ou pelo ex-presidente e ex-presidente, uma disputa política. Quando a gente fala meramente sobre a questão do Congresso ter decidido algo sobre o IOF e a Suprema Corte derrubar isso, a crise institucional acho que é reconhecida amplamente no país, num ponto onde, se os representantes eleitos da população, como prega a Constituição, não têm a capacidade de exercer a vontade através dos seus representantes no território, isso já começa a minar aquilo que é a soberania. Está distorcido o sistema de exercer poder e passa a não vir do povo. Ponto 1. Mas depois a segunda questão. China, Estados Unidos, outros países, a Turquia, mesmo países que não têm essa capacidade de projeção de poder global, mas atuam nas suas regiões, Rússia, etc., tradicionalmente se colocaram em posição de ter um perfil que é imperial, e não falo isso no sentido, o imperialismo yankee, ou o que quer que seja. Falo isso no sentido de análise geopolítica. Os impérios, as classificações dos impérios na geopolítica, comumente têm uma divergência dos países, como é agora o Brasil, mas de outros países. Eles têm a capacidade, pelo tamanho das suas economias e pela priorização dos seus governos, de ter o estratégico por vezes acima do econômico e de conseguir manejar de certa forma a sua influência no exterior. Não sendo os Estados Unidos, como o vácuo inexiste no tabuleiro geopolítico, será outra potência. E tem sido outra potência no Brasil. Não vamos esquecer o que aconteceu no caso chinês quando a gente fala da pandemia, onde os insumos foram retidos. A Huawei, que é tida como parte do aparato militar chinês, estava sob pressão na época de não poder participar da licitação do 5G no Brasil. Depois saiu em fevereiro, assim, estava retido os insumos, fazia o quê? 2 meses para as vacinas chegarem, isso foi no início de 2021. Depois sai a portaria permitindo a participação da Huawei no leilão do 5G brasileiro, basicamente não vetando a Huawei. No dia seguinte os insumos estão no Brasil. Então, o Brasil sujeito a esse tipo de jogo de influência de qualquer país que seja é um debate mais amplo que passa por uma solução da crise institucional, na minha percepção, e também até por uma mudança da complexidade da dinâmica da economia, né? A capacidade de produzir industrialmente. Cobri isso a fundo aí anteriormente. Mas, para a gente pontuar como tudo isso se atrela à discussão sobre direitos humanos, o novo relatório do Departamento de Estado, o que eu trago agora é o seguinte, Manu, a gente está com o seguinte para repercutir. Essa é uma publicação do Martin De Luca. Lembrando, Martin De Luca é advogado do Rumble e do Truth Social no processo contra o CPF de Alexandre de Moraes. Ele, então, claro, uma pessoa que está com acesso a companhias ligadas à família Trump, mas também ao Rumble, que é uma peça central quando a gente fala do caso envolvendo a Suprema Corte Brasileira e o exterior. Então ele publicou isso agora, repercutindo o telefonema que houve entre Lula e Xi Jinping. Eu vou ler o que ele falou. Lula passou, @Lula oficial, marca o presidente brasileiro, passou 1 hora na noite passada no telefone com Xi Jinping discutindo cooperação sobre economia digital, satélites e alinhando programas de desenvolvimento nacional. Parece inofensivo até você lembrar que essa é a mesma China que mandou um enviado em junho sob o governo de Lula para ajudar o Brasil a ter novas regras online, enquanto Moraes distribui ordens secretas de censura. Agora há crescente cooperação por satélite e você pode imaginar um futuro no Brasil onde existe internet rápida como um raio, mas só para notícias aprovadas pelo governo. Um GPS que funciona sem nenhum problema, contanto que você esteja tendo como destino o lugar onde o governo quer que você vá. E, aspas, alinhar programas de desenvolvimento nacional. Uma pessoa pode esperar que Pequim vai trazer mais do mapa do destino econômico digital do Brasil ao invés de dos Estados Unidos. É esse realmente o futuro que a maioria dos brasileiros quer. Acho que sintetiza algumas das questões da perspectiva americana aí que também fica um jogo quando a gente fala dessa cooperação. Bom, muito bem, a gente já está extrapolando aí o tempo do programa, mas te devolvo a palavra, Manu, quer fazer algum comentário adicional antes da gente fechar o segmento? Perfeito, Marcos. Eu acho que na verdade era isso, mas é só porque acho que essa última reflexão que eu trouxe acho que é interessante, porque realmente é um momento bem delicado para o Brasil. E eu acho que as decisões, os próximos passos do governo brasileiro, eles podem definir muito sobre realmente que rumos a gente vai tomar, se vai fazer a gente talvez se tornar cada vez mais dependente de países autoritários, como por exemplo a Rússia, ou por exemplo a China, ou se a gente vai encontrar soluções realmente para conseguir negociar com os Estados Unidos e talvez até tentar manter o posicionamento do Brasil, que sempre foi um posicionamento mais neutro. Então eu acho que os próximos passos do governo vão ser muito importantes e realmente vão definir para que lado vai o Brasil.
Bom, perfeito então. Meu agradecimento ao Manu que esteve conosco hoje novamente para repercutir um momento tênue no qual o Brasil se aproxima com essas decisões em meio a uma crise diplomática que não tem solução fácil, de potências totalitárias. Bom, a Rússia em guerra agora também, mas vale acrescentar com a perseguição religiosa às testemunhas de Jeová e sob pressão chinesa, perseguindo minorias religiosas chinesas dentro da Rússia e com a questão também, claro, o Partido Comunista Chinês, a gente pontuou longamente aqui, a entidade mais assassina da história humana, mesmo da perspectiva geopolítica, passamos por algumas dessas questões. Um cenário conturbado, então. Muito obrigado, Manu, por ajudar a gente a navegar isso aí, a discutir o assunto. E eu agradeço imensamente a vocês que estiveram conosco hoje.